Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 1644 e 1646 da 13ª edição do Brown e LeMay Química Ciência Central. Vamos lá então. Esses exercícios são exercícios, por assim dizer, um pouco mais lineares, né? Porque eles envolvem ácidos e depois bases fortes, espécies que estão 100% ionizadas, de forma tal que, enfim, calcular a concentração, né? Tanto de H+, quanto de OH-, como for o caso, fica bem mais fácil, tá certo? Então, calcule o pH de cada uma das seguintes soluções. Ácido nítrico, 0,0167 mol por litro. Lembrar que pH menos o log da concentração de H+, nesse caso é menos o log de 0,0167, pH 1,78. Letra B, 0,225 grama de HClO3, produzindo 2 litros de solução. Precisamos calcular a concentração molar, que é a massa dividido pela massa molar, e depois dividido então pelo volume da solução em litros. Isso nos dá 1,33 vezes 10 a menos 3 mol por litro para a concentração de H+, e por conseguinte um pH de 2,88. Na letra C, nós temos um HCl diluídos, né, 15 ml de HCl diluídos para 0,5 litro. Né? Então, relação M1V1 igual a M2V2, 15 ml, 1 molar, concentração final vou calcular, e o volume final 500 ml, tá certo? Isso me dá uma concentração final 0,03 mol por litro e um pH de 1,52. Na letra D, uma mistura, né, de HCl 0,02 molar e HI, 125 ml de HI 0,01 molar. Né? Então eu tenho aí mistura disso, duas soluções de mesmo soluto. Os ânions, cloreto e iodeto, não reagirão. Quem é a espécie comum aí? H+. Então, nesse sentido, posso dizer que é uma mistura de duas soluções de mesmo soluto. Utilizarei então a conhecida relação M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. 50 ml, 0,02 mol por litro, mais 125 ml, 0,1 mol por litro. O volume final é a soma dos dois volumes, né? 125 mais 50, 175. A concentração final 0,0129 mol por litro, de forma tal que eu tenho um pH igual a 1,88. No caso do exercício 1646, ela é análoga ao anterior, só que nesse caso vai envolver bases fortes. Devemos nos lembrar que a partir da concentração de OH-, podemos calcular o pOH, né? pOH é menos o log da concentração de OH-, e sabemos que pH mais pOH igual a 14, de forma tal que a partir do pOH podemos calcular o pH. Né? Então, calcule a concentração de OH- e o pH de cada uma das seguintes soluções. KOH, 0,182 mol por litro, uma base forte, 100% ionizada, só tem uma hidroxila, a concentração de OH- será igual à concentração da própria base, me dá então um pOH de 0,74 e um pH de 13,26. Na letra B, a 3,165 gramas de hidróxido de potássio são dissolvidos em água, produzindo 500 ml de solução. Né? Então, a massa, dividido pela massa molar, dividido pelo volume da solução em litro, que nesse caso é 0,5, me dá uma concentração de OH- de 0,113 mol por litro, um pOH de 0,95 e, por consequência, um pH igual a 13,05. Letra C, então, a 10 ml de hidróxido de cálcio diluídos para 500 ml. Então a relação é a conhecida relação M1V1 igual a M2V2, mas percebendo nesse caso que cada mol de hidróxido de cálcio libera em solução 2 mol de íon hidroxila. Então a concentração de hidroxila vai ser o dobro da concentração de hidróxido de cálcio, vai ser o dobro de 0,0105, então dá 0,021. Volume final 500 ml. Com isso eu calculo uma concentração final de hidroxila de 4,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, um pOH de 3,38 e por conseguinte um pH de 10,62. Na letra D, uma solução, eu misturo aí duas soluções, 20 ml de hidróxido de bário, 0,015 mol por litro,
e 40 ml de hidróxido de sódio, 8,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Os íons bário e os íons sódio permanecem sem reagir, mas nós temos aí uma espécie comum, um soluto comum, que são os íons hidroxila. Então posso considerar como sendo uma mistura de duas soluções de mesmo soluto. Utilizarei então a conhecida relação M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Né? Lembrando que no caso do hidróxido de bário, cada mol de hidróxido de bário libera em solução 2 mol de íons hidroxila. Então a concentração vai ser o dobro, né? Em vez de ser 0,015, a concentração de hidroxila é 0,03. Né? No caso do hidróxido de sódio, é a mesma concentração, porque só libera um OH-. Fazendo os cálculos, eu encontro que a concentração final é 0,0155 mol por litro, o que me dá um pOH de 1,81 e, por consequência, um pH de 12,19.